Olá, por exemplo, para você reativar um auxílio de incapacidade antigo, é um processo que vai envolver diversos procedimentos e etapas, tá? Que podem variar de acordo com a circunstância de cada caso. A reativação de um benefício é possível desde que você demonstre aí que ainda preenche requisitos legais para recebimento desse benefício ou que houve um erro administrativo que levou à suspensão ou à cessação indevida. Então nós vamos lá, vamos mostrar esses casos dos segurados que conseguiram esses benefícios antigos e em diferentes situações, tá? Bom, o caso da Dona Maria, tá? Que ela conseguiu reativar um auxílio-doença por depressão. Olha lá, Dona Maria era uma professora, foi diagnosticada com depressão severa. Isso aconteceu em 2018, por isso começou a receber o auxílio-acidente. Após alguns meses de tratamento, ela apresentou uma melhora considerável. O benefício foi cessado pelo INSS após uma perícia médica. Isso está acontecendo direto aqui no Pente Fino. No entanto, em 2021, devido a um agravamento do seu quadro psicológico, ela precisou se afastar novamente do trabalho. Olha lá, isso foi em 2012, 18 que cessou, e em 2021 ela teve um agravamento. Ela tentou reativar o benefício por conta própria, apresentou novos laudos que comprovaram a piora da saúde mental. No entanto, o INSS negou seu pedido, alegando que não atendia mais o critério de incapacidade. A Dona Maria entrou com pedido de reconsideração, agendou uma nova perícia médica dentro do INSS e, com a ajuda de um psiquiatra e de novos exames atualizados, ela conseguiu comprovar a incapacidade havia retornado. Após a nova perícia, depois de muita luta, o benefício foi reativado e ela passou a receber o auxílio doença novamente, mas tinha que continuar, né, nesse caso, o INSS acompanhando também esse tratamento. Então veja bem, pessoal, olha lá, ó. Hoje em dia a depressão, diz a própria Organização Mundial de Saúde, é a doença do século, tá? Teve o seu José também num caso de auxílio acidente cessado de forma indevida. O seu José, ele tem 55 anos, ele sofreu um acidente de trabalho e perdeu parcialmente a mobilidade do seu braço direito. Quantas pessoas não acontece isso? Ele recebeu o auxílio acidente por 3 anos, até que o INSS cessou o benefício em 2020. Olha lá, de 2017 a 2020, argumentando que ele estava recuperado o suficiente para retornar ao trabalho. O seu José ainda não conseguia exercer suas funções com a mesma eficiência devido à limitação do braço. Sem outra opção, ele buscou a reativação do benefício. Após apresentar laudos atualizados e passar por nova perícia, depois de muita luta também, né? Não é nada de graça, pessoal. Insistência, por exemplo, desrespeito da parte do perito, ele mesmo assim ele conseguiu demonstrar que a lesão, que a sequela que ele tinha era permanente e limitava ele para o trabalho dele. Bom, resultado, ele conseguiu, depois de muita luta, nem quase precisando ir para a justiça, ele conseguiu reativar o auxílio acidente. Reativação de aposentadoria por invalidez após uma recuperação temporária. O INSS tem muito desses casos. Seu Paulo, de 60 anos, ele passou por uma situação dessa. Olha lá, e aposentado por invalidez com 60 anos, ele não pode mais ser chamado para pente fino e revisão. Mas olha aí, ó, devido a uma doença cardíaca em 2019, após o procedimento médico de sucesso, sua condição de saúde melhorou, porque ele já vinha recebendo aposentadoria por invalidez. E o INSS suspendeu essa aposentadoria, considerando que ele estava apto a retornar ao trabalho. Veja bem, a pessoa afastada com problema cardíaco, aposentado por invalidez com 60 anos, passou por uma cirurgia e o INSS não quer dizer que nessas condições que não vamos. Uma pessoa aposentada por invalidez sai do INSS há anos afastado do mercado de trabalho com uma cirurgia cardíaca, é considerado apto para o mercado de trabalho. Bom, 2 anos depois, o seu Paulo começou a apresentar novamente esses sintomas graves da doença, impossibilitando-o de trabalhar. Ele entrou com pedido de reativação da aposentadoria por invalidez, mas o INSS de início negou, afirmando que ele não cumpria os requisitos de concessão. O que ele fez? Ele entrou na justiça. Ele procurou a justiça, contestou a decisão, após passar por perícia judicial, que comprovou a reincidência da incapacidade, a aposentadoria por invalidez por determinação judicial foi reativada, ele voltou a receber o benefício
e os valores retroativos, no caso, os atrasados. Então, veja como que funciona, pessoal. Quando não vai lá no INSS, não tem como respeitar os seus direitos, é a justiça. Nós tivemos também esse caso de reativação por não comparecimento na perícia. Olha lá, ó. Uma balconista de 35 anos, dona Ana, foi diagnosticada com síndrome do túnel de carpo, o que impedia de exercer funções de maneira eficaz. Ela começou a receber o auxílio-doença durante o processo de reavaliação periódica do benefício. Ela não compareceu à perícia agendada por causa de um erro no sistema do INSS. Eu vivo falando, com questão de cadastro pessoal no INSS, para as pessoas verificarem pelo menos uma vez por mês, se possível uma vez por semana, por causa que pode acontecer problemas de cadastro dentro do sistema do INSS. O INSS suspendeu o benefício devido a essa ausência, mas quem errou foi o INSS. Essa senhora, dona Ana, ela ficou por vários meses sem pagamento. Ao perceber que o erro era do INSS, ela agendou um comparecimento na agência, apresentou documentos que comprovavam que ela tinha incapacidade, continuava. O INSS não quis aceitar de início o pedido de reconsideração, mas ela foi persistente. É aquilo, o INSS tenta te vencer pelo cansaço. Bom, resultado, depois de muita batalha, idas e vindas, ela conseguiu reativar o pagamento e receber o retroativo, tá? Mas ela teve que passar novamente por uma perícia. O auxílio-doença, principalmente em questão de doença degenerativa, pessoal, quando é diagnosticado, por exemplo, uma esclerose múltipla, uma doença degenerativa e progressiva, o auxílio-doença, ele é o benefício que essa pessoa passa a receber. Mas muitas vezes o INSS ele cessa o benefício, alegando que a condição dessa pessoa melhorou, que ela não tem mais necessidade de receber. Aí passa-se alguns anos, volta a crise e esse segurado ele tem que entrar com pedido de reativação no benefício, mas ele tem que apresentar laudos, por exemplo, no caso de, como nós falamos da esclerose múltipla, tem que apresentar laudos de neurologista, exames mais recentes, para demonstrar que a incapacidade persiste. Muitas vezes o próprio INSS pode reconhecer, mas vai te dar canseira. Mas nós vimos casos aqui que você é obrigado a entrar na justiça. Esses exemplos que eu acabei de citar, eles ilustram situações que segurados que enfrentaram realmente esse problema, com cessação aí de benefícios de incapacidade e com documentação bloqueada, em alguns casos tiveram que procurar a justiça, tá? Existem dois tipos principais de auxílios de incapacidade, que é o previdenciário, que é o B31, que é concedido aos segurados que estão incapacitados para o trabalho, que não sofreram acidente ou doença ocupacional. Já o auxílio-doença acidentário, que é o B91, ele é concedido a segurados que se tornarem incapazes devido à sua profissão, um acidente de trabalho, uma doença ocupacional. A reativação desses benefícios de incapacidade pode ser necessária quando ele foi suspenso ou cessado, mas o segurado ainda não se encontra apto a retornar ao mercado de trabalho. Existem vários cenários em que o auxílio ele pode ser interrompido com, por exemplo, uma recuperação parcial da capacidade, o não comparecimento de perícias agendadas, como nós vimos, conclusão equivocadas de incapacidade superada. Os benefícios de incapacidade ele pode ser suspenso ou cessado pelo INSS devido a várias situações. A alta médica, quando a perícia conclui que o segurado está apto a retornar ao trabalho. Essa decisão, no entanto, pode ser contestada especialmente se o segurado ainda apresentar limitações para as atividades profissionais. Para ter direito a qualquer benefício previdenciário, incluindo o auxílio de incapacidade, esse segurado deve manter a qualidade de segurado, vínculo ativo com o INSS, por meio de contribuições regulares, tá? Caso esse vínculo seja interrompido, o segurado pode perder o direito. É aquilo, Você tem que estar contribuindo com o INSS no momento da incapacidade ou estar no período de graça. O não comparecimento em perícias agendadas pelo INSS pode resultar na cessação do benefício. Isso ocorre porque a perícia é a ferramenta utilizada para monitorar a condição de saúde do segurado e confirmar que ele continua incapacitado para o trabalho. O INSS suspende benefício também, pessoal, por determinação judicial ou razão de decisões administrativas internas, tá? Como o processo de pente fino que visa identificar irregularidades e fraudes. Nós estamos vendo aí, passando
por uma situação como essa aí. O auxílio doença está sendo bem rígido, tá? O pente fino. Você que está de auxílio doença, que tem uma convocação, perícia agendada para o pente fino, presta bastante atenção. A reativação desses benefícios de incapacidade cessados, ele vai depender muito de você cumprir determinados critérios e condições legais. Esses requisitos dependem muito da natureza da incapacidade, do tempo transcorrido de cessação. O principal requisito de reativação é a comprovação que você continua incapaz para exercer qualquer atividade. Essa comprovação é feita através de perícia, documentação, mesmo que o auxílio tenha sido cessado. O segurado deve manter a qualidade de segurado para a reativação desse benefício. Isso significa que você deve ter continuado contribuindo para o INSS. Em alguns casos, você pode precisar por cumprir um novo período de carência para o benefício ser reativado. No entanto, essas exigências elas não se aplicam no caso da condição anterior, se o segurado já tiver cumprido pelo menos 12 meses, tá? A reativação também, o segurado precisa solicitar formalmente essa reativação. O processo de reativação, ele envolve uma série de etapas administrativas, burocráticas, que são seguidas rigorosamente pelo INSS, e o primeiro passo, como nós falamos, é solicitar e agendar uma perícia, tá? Isso pode ser feito através do telefone 135 ou pelo portal Meu INSS. Documentação necessária, laudos médicos recentes, exames complementares, por exemplo, radiografias, tomografias, ressonância, atestados médicos que demonstrem a incapacidade, tem que ter o CID da doença, um relatório, por exemplo, dizendo por quanto tempo você já está incapacitado, como essa incapacidade atrapalha você desempenhar o seu papel, quanto tempo você necessita de afastamento. Tudo isso é muito importante você ter aí esclarecido nessa documentação. O INSS pode negar esse pedido se o segurado não tomar as medidas corretas, e nesse caso, o pedido de reconsideração sendo negado, você vai ter que aguardar 30 dias para dar entrada num novo pedido de benefício, tá? É importante na perícia médica, pessoal, principalmente você que vai passar por pente fino, documentação atualizada, tudo. Se você tiver documentos antigos, você pode levar, mas é para comprovarem que você já vem de longe, que já tem um tempo que essa incapacidade está te incomodando, mas o que vai valer de verdade são documentos atualizados. Na perícia judicial é a mesma coisa, tá? Não é porque não tem vínculo com o INSS, é mais tranquilo. Não é, não. E muitas vezes, se o perito judicial ele for especialista na área, ele faz exigências, tá, pessoal? Ele vai ser exigente, porque ele está ali para fazer uma avaliação. Ele não está ali, por exemplo, numa consulta comum. Não. Quando você vai fazer uma consulta com um médico, é uma coisa. É um ambiente mais tranquilo. O ambiente de avaliação, o médico ele não é simpático, ele está ali para te avaliar, ele vai agir com frieza. Então é aquele negócio, você também, a maneira de você se comportar na perícia interfere demais. Não adianta chegar lá no médico, no perito, e ficar contando a sua vida. Problemas, eu tenho problema de saúde disso, daquilo, falar 10 problemas de saúde. Não adianta, o perito não está interessado nisso. O perito está interessado naquele problema que está te incapacitando. Problemas com família, problema financeiro. Tem pessoas que acham que isso vai sensibilizar o perito, ao contrário. Isso pode causar um ambiente aí, tirar ele do padrão da perícia e ele te dispensar da sala e ainda negar o seu benefício por causa disso. Então presta bastante atenção, tá? Comportamento também é tudo. Com relação a benefício de auxílio doença, vocês viram que tem 2 tipos, tá? É diferente quando é dentro da empresa, um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, você tem todos os seus direitos aí garantidos. Caso isso não ocorra, procure a justiça. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Principalmente você que está chegando a primeira vez aqui no canal, aproveite todos os nossos conteúdos, são conteúdos atualizados que é para ajudar, mostrar caminhos, soluções para você que está no INSS e dificilmente você não vai enfrentar uma hora algum tipo de problema, e nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? Gostou do nosso trabalho? Dá um like para fortalecer, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que está no INSS, da família, amigo, vizinho, conhecido, ou então indique nosso canal, é muito importante, essas pessoas vão ter bastante aí conhecimento com relação a INSS, tá? Uma dica muito legal também é, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para sempre receber conteúdos atualizados, relevantes, importantes como esse aqui, tá?
mostrando para vocês, como eu falei, soluções, caminhos, esclarecendo e tirando dúvidas, tá? E outra, o YouTube não está entregando vídeo para todo mundo. Então, se você não é inscrito e o sininho não estiver ativo para todas as notificações, pode ser que você perca algum vídeo importante, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, outros que já me acompanham há anos, meu muito obrigado, que Deus abençoe a vida, a família, a casa de vocês com muita paz, harmonia, prosperidade, abundância, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.